quando a gente fala de músculos que estão na parte posterior à região do crânio, portanto tem um componente de extensão muito mais prevalente, nós temos um que é geralmente acometido de hipertonia, é o elevador da escápula. O elevador da escápula ele sai exatamente da parte interna superior da escápula e se conecta nas primeiras vértebras cervical. Exatamente onde temos aqui um ligamento, que é o ligamento nucal e ligamento interespinhoso, que fica entre as espinhas das vértebras cervicais. Então, essa conexão faz tanto com que eu eleve as minhas escápulas, mas se eu deixo as escápulas ativas e vou fazer a ativação do elevador da escápula, eu tenho uma posteriorização da cabeça. Em uma análise assim, somente em cervical alta, eu tenho inclusive uma leve extensão desse processo, né? E aí quando eu falo em extensão em cervical alta, lembrem-se que a cervical, né, as primeiras vértebras cervicais, especificamente a atlas, a primeira vértebra, ela é uma concavidade que se acomoda ao côndilo occipital. E a gente já viu no encontro lá da articulação do ombro que existe movimentos cinemáticos que a gente divide em osteocinemático e artrocinemático. Então imagina que essa aqui é a concavidade, essa aqui é a estrutura que está se conectando. No nosso exemplo de hoje, o côndilo occipital repousa em cima da concavidade da primeira vértebra, atlas. Então, se eu estou levando a minha cabeça para trás, existe um deslizar da cabeça para frente e um escorregar, né, desse movimento artrocinemático. Então, se a cabeça vai para frente, a estrutura vai para trás. Eles fazem um movimento inverso, né? Se a minha cabeça está indo lá para trás, essa parte aqui ela está indo para frente, porque eu estou avaliando o interior dessa articulação côncava em cima convexa. Agora, se eu for avaliar uma outra articulação do ponto de vista artrocinemático, né, eu vou ver que esse movimento de côncavo e convexo, ele é presente em várias outras articulações. E a gente tem que entender qual é o deslizamento que a gente quer no plano que a gente está avaliando esse indivíduo, para ver qual músculo é o efetor daquela movimentação. E, por um outro lado, com a nossa análise mais clínica, né, uma análise assim mais na prática, se a gente pede para o indivíduo rotacionar a cabeça e ele tem uma restrição para o lado direito, ou às vezes até presença de dor ao fazer essa rotação, nós temos que entender que músculos são os responsáveis por essa rotação e, a partir disso, avaliá-los isoladamente para ver se existe uma falta de ativação, se existe um excesso de ativação, ou se a musculatura está encurtada, ou se a musculatura está inativa, né? Se ela não está conseguindo ter o tônus. E aí a gente tenta esmiuçar um pouco mais, dentro daquele mesmo preceito que a gente falou lá no nosso primeiro encontro. Avalia, isola, corrige, integra, e aí tu vais para o treinamento. Mas primeiro isso precisa ser feito. Agora, voltando aos músculos que fazem essa movimentação, então, para a parte de trás da nossa cabeça, nós temos o trapézio. O trapézio 1 e 2, que sai da espinha da escápula, né? Mais na parte distal, né? Mais nessa parte aqui onde está com os meus dedos, eles vão se ligar também nesse ligamento que fica aqui atrás, que a gente chama de ligamento nucal. Então, imagina que o trapézio, quando eu estou com as escápulas estabilizadas, ele vai fazer a extensão da cabeça. Agora, se eu tenho a cabeça estável e ativo o trapézio, ele também vai fazer um movimento muito parecido
com o movimento escapular, o movimento da elevação das escápulas, descrita no último músculo que eu citei para vocês, que é essa elevação. Então, temos que entender que músculo está sendo acionado para ver qual é a inclinação da cabeça, qual é o movimento que está sendo limitado. Aqui a gente já falou de dois grandes e importantes músculos que vêm da região posterior. Repetindo então, nós temos o movimento do elevador da escápula e o movimento do trapézio, fibras 1 e 2, que saem da parte da espinha da escápula e se ligam aqui embaixo. Portanto, esse movimento é a ação desses músculos. Outro músculo muito importante que a gente tem para essa mesma região, pegando um pouco mais da região baixa, que vai envolver na escápula e, portanto, vai mudar o posicionamento dessas escápulas e, consecutivamente, vai ter uma ação sobre a cabeça, é os romboides, os menores, que ficam presos nessa região aqui da escápula, mais na parte medial, e se conectam aqui aos processos espinhais das vértebras na mesma altura. Começa a ter um componente torácico, mas existe a movimentação em retração da escápula. E sabendo que outros músculos que se conectam à cabeça partem da escápula, eu tenho uma influência num triângulo que sai desde a 12ª vértebra torácica, no trapézio 3 e 4, se ligando na espinha da escápula, mas agora na parte medial, e aqui o trapézio 1 e 2, que sai da parte externa, mais lateral, né? Mais lateral da espinha da escápula. Então, se a gente for analisar o desenho que o trapézio faz, ele vai vir para cá como um losango e vai se fechar na cabeça. Se eu tenho um romboide que faz uma retração, obviamente eu tenho uma alteração do posicionamento do trilho da minha escápula. E com isso vai influenciar também na percepção do posicionamento da minha cabeça. Outra coisa importante que a gente tem que estar falando é do serrátil posterior. A gente já falou lá, quando falou em ombro, do serrátil anterior, que é um estabilizador de escápula. O serrátil posterior, ele tem essa ligação bem aqui, bem profunda, e que faz essa projeção do tórax, o que faz com que a cabeça fique mais bem centrada, porque já falamos no curso de formação em ombro, que o acrômio ele precisa ter um ângulo de 60 graus perfeito entre a espinha da escápula e a clavícula. Então, se eu tenho um serrátil posterior e o serrátil posterior ele está profundamente ligado ao processo espinhão e às costelas, ele vai projetar o meu peito, abrindo o peito e fazendo com que a curvatura da coluna torácica fique mais próximo do fisiológico. Então eu tenho uma coluna torácica mais estável, logo eu vou ter uma cervical que permite fazer a função que ela foi feita para desenvolver no nosso corpo. Um outro músculo que também é bem importante a gente estar citando é os esplênios do pescoço. Os esplênios do pescoço são esses músculos pequenos, compridos, né? Pequenos no sentido de largura, mas comprido no tamanho, que vão fazer toda a conexão de trás da minha cabeça. Então, os esplênios da cabeça, eles vão fazer esse movimento também de extensão, é um forte extensor do movimento da cabeça. E quando encurtados, nós vamos fazer o quê? Uma anteriorização da cabeça, muito parecido com o movimento que o esternocleido possibilita fazer, tá certo? Agora, falando da condição muscular, nós vamos nos encontrar num próximo encontro para falar um pouquinho da biomecânica desses músculos em relação ao posicionamento correto de cabeça.